O preço do combustível disparou. O valor do diesel, o valor da gasolina, tudo aumentou nos postos de revenda de combustíveis. Você está cansado de chegar num posto e ver o preço mais alto da gasolina e não sabe por que isso acontece? Não sabe como é feita a composição desse preço do combustível? Nesse vídeo eu vou te explicar o que é que influencia o preço do combustível e como ele impacta tanto em nosso bolso. Nos acompanhe! Olá meus amigos e amigas, eu sou o Daniel Muniz e esse é o canal O Bancário. Hoje nós vamos falar de preço de combustíveis, o ouro preto. O valor que nós pagamos pelo combustível nos postos acaba ficando um pouquinho com cada parte de uma cadeia produtiva que eu vou mostrar para vocês agora. Mas antes disso, se inscreve no nosso canal, se inscreva aí, faz a sua inscrição. Clica no sininho para você não perder nenhum vídeo que aqui a gente publica. Compartilhe esse vídeo para mais pessoas que querem saber como esse preço do combustível chega aos postos. Os combustíveis fósseis à base de petróleo são responsáveis por boa parte dos orçamentos familiares. E até aquelas pessoas que não têm carro ou moto para se locomover sentem o impacto disso, porque ele vai interferir nos preços de outras mercadorias, como alimentos, móveis, vestuário. Afinal de contas, a distribuição desses produtos pelo nosso país é feito através de modais de transportes que utilizam também esses combustíveis dentro do seu processo de distribuição. A maior parte da distribuição dentro do mercado brasileiro é feito pelo modal de transporte rodoviário, que tem um alto consumo de combustível. Por isso, o preço do combustível não só impacta quem tem carros, quem tem motos, impacta toda uma população, porque ele pressiona também o aumento do preço de outros produtos. É um dos elementos que mais favorecem ao crescimento da inflação. E a matéria-prima principal para fabricar esses combustíveis é o petróleo, o chamado ouro preto. A maior parte dos veículos, das indústrias ainda utilizam os combustíveis convencionais. Apesar da gente ter muitas energias alternativas hoje, a nossa matriz energética mundial ainda é muito dependente do petróleo. O atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sinalizou no seu discurso de posse que deve melhorar a sua matriz energética investindo mais em energias renováveis. Inclusive comentamos isso neste vídeo aqui. A ideia de Joe Biden é investir trilhões de reais nesse processo de diversificação da sua matriz energética. Mas até isso acontecer ainda tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. Inclusive os Estados Unidos é o principal consumidor mundial de petróleo. O fato é que existe essa dependência em todo o mundo e o preço internacional acaba pautando e pressionando os preços nacionais. Existe uma organização mundial que trata sobre o preço do petróleo, é a OPEP. O problema é que essa organização é como se fosse uma organização de amigos. Eles determinam o preço mundial do petróleo. É claro que esse preço vai depender muito da chamada lei da oferta e da demanda. Se você tem muita oferta e pouca demanda, o preço acaba sendo pressionado para baixo. Já se você tem muita demanda e pouca oferta, o preço acaba sendo pressionado para cima. Mas muitas vezes, mesmo quando você tem uma demanda baixa, esses atores da OPEP acabam pressionando para manter os preços altos, para a lucratividade continuar sendo também significativa. Mesmo vendendo menos barris, eles continuam ganhando muito dinheiro. É como se fosse realmente um cartel internacional. O fato é que o Brasil, mesmo sendo um grande produtor de petróleo, ele não consegue ainda produzir o volume de combustível necessário para o seu consumo interno. O Brasil possui muito petróleo bruto, mas o beneficiamento do combustível ainda não é suficiente para suprir a demanda interna. Então nós temos que comprar ainda combustível lá fora, em outros países. E além do impacto do preço do petróleo determinado pela OPEP, ainda temos o impacto do dólar, porque esse petróleo é vendido em dólar. Então se o preço do dólar também está maior dentro do Brasil, acabamos pagando ainda um pouco mais. Então dentro da cadeia de produção e distribuição do combustível, cada ator fica com uma partezinha do dinheiro que nós pagamos pelo combustível. Deixa eu explicar para vocês. A primeira etapa da produção de combustíveis é a extração do petróleo bruto.
Isso nós fazemos aqui no nosso país. Esse petróleo é enviado para refinarias e lá se transforma em combustível. No nosso Brasil, nós não temos refinarias suficientes para produzir o volume de combustível que nós necessitamos. Por isso, nós compramos também um combustível beneficiado de outras refinarias que estão fora do nosso país. Então já compramos o combustível beneficiado também. Depois que sai das refinarias, tanto nacionais quanto internacionais, vão para os centros de distribuição. Dos centros de distribuição chegam aos postos de combustíveis e dos postos chega ao consumidor final. Em cada parte dessa cadeia fica um percentual do recurso que nós pagamos pela gasolina, que nós pagamos pelo diesel e que nós pagamos pelo álcool. Vou citar os dois exemplos aqui, gasolina e diesel. Para o diesel, 47% fica com a Petrobras, 16% com o setor de distribuição, distribuidoras e postos, 14% com biodiesel, que compõe também o diesel, 14% com ICMS, que é o imposto estadual, e mais 9% com PIS, COFINS e o CID, que são impostos federais. Já a gasolina, 29% fica com a Petrobras, 12% fica com os setores de distribuição, 25% com ICMS, 15% com etanol, que também faz parte da gasolina, e mais 15% com impostos federais. Vejam que nesse caso eu estou considerando que o combustível está saindo da Petrobras. Quando nós compramos direto de fora, o combustível já beneficiado, esses valores também vão ficar com outros atores na cadeia e com os distribuidores nacionais. Então percebemos que no caso do diesel, a Petrobras tem mais autonomia para manusear o seu preço, mas ela também se baseia pelo preço internacional. No ano de 2021, nós já tivemos sucessivos aumentos do preço do combustível. E eles, na maioria das vezes, chegam às bombas de combustível. Quase sempre, quando aumenta os barris de petróleo, aumenta o valor do combustível. E aí você deve estar se perguntando, mas Daniel, ano passado, em 2020, nós tivemos uma crise pandêmica, inclusive estamos vivendo ainda, mas em muitos momentos, em muitos meses, o preço do barril do petróleo despencou. Por que o preço do combustível não caiu? Essa é uma pergunta sempre presente. Quando sobe o preço do petróleo, sobe o preço do combustível. Quando cai o preço do petróleo, não cai o preço do combustível. A justificativa que é dada pelos entes dentro dessa cadeia produtiva que eu acabei de apresentar a vocês, principalmente a Petrobras, é que nesse momento é o momento que ela se reserva a manter o preço alto para recuperar perdas de outros anos, como por exemplo 2014. Então quando sobe, ela sobe seu preço para não perder, e quando cai, ela não derruba seu preço para recuperar possíveis perdas passadas. Isso garante à empresa uma alta rentabilidade. O problema é que impacta diretamente no poder aquisitivo do trabalhador e também no chamado custo Brasil, no custo de se produzir, no custo de se distribuir dentro do nosso país. Então esse é um problema sério que tem que ser enfrentado, seja com o aumento da nossa autonomia de produção, com a melhoria da nossa matriz, que já é uma matriz bastante diversificada, mas dependemos ainda muito do petróleo, e com a melhor gestão corporativa, não só da Petrobras, mas também do nosso governo, para articular melhor o preço desses combustíveis, porque nos últimos anos, com altas ou com baixas, quem tem pagado o pato é sempre o trabalhador. Então, para você que não conhecia ainda como é formado o preço do combustível, ele é dividido entre impostos, entre valores que pagamos aos distribuidores, aos postos de combustíveis, ao produtor, no caso principalmente a Petrobras no nosso país, e a produtores internacionais, quando nós compramos o combustível lá de fora. Quem determina o preço internacional é um cartel chamado de OPEP, onde produtores principalmente do Oriente Médio querem manter sua alta lucratividade, e para isso eles mantêm sempre o preço do barril do petróleo lá em cima. Como eles detêm em maior volume esse ouro preto e o mundo depende muito ainda desse tipo de combustível fóssil, ficamos reféns desse processo. É um fato, é uma realidade que nós temos que encarar. E esse é mais um vídeo que nós apresentamos para você. Obrigado, meu amigo, pela sua presença de sempre, pela sua companhia de sempre. Olha, não curtiu? Curte agora o nosso vídeo, compartilhe e acompanhe. Esse é o canal O Bancário. Até a próxima.